convidados, entre eles o deputado estadual Alberto Feitosa, que é de Pernambuco, também o Kleber Teixeira, do canal Jacaré de Tanga, e o Mário Robert, que é aqui também do Fator Político e do canal Direita no Brasil. Fiquem conosco, o Hora Notícia já está no ar. Agora sim, vamos cumprimentar então os nossos convidados dessa noite, começando aqui pelo deputado Alberto Feitosa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e, desde já, quero parabenizá-lo pela sua iniciativa de ter nomeado o Lula de presidengue. Muito obrigado aí pelos elogios, Berenice Leite. Quero cumprimentar o Kleber, o Mário, o Robert, quero dizer do prazer, acompanho aí o Fator Político BR e no programa Hora Notícia. O presidente virou um personagem nacional e, quem sabe, até internacional. Lembrado todos os dias pelos brasileiros, porque os números de pessoas contaminadas e que morrem da dengue são bastante elevados e a gente não vê o governo federal adotar providências. Mas vamos falar disso mais na frente. Exatamente, né? Um título merecido, mas a gente lembra que o número de pessoas que estão morrendo por essa doença, uma doença antiga, que já poderia ter sido contornada toda a situação por parte do governo Lula, mas, no entanto, isso não tem acontecido. Deixa eu também dar as boas-vindas aqui ao Jacaré. Bem-vindo! Que bom que você também aceitou nosso convite. Já estava com saudade de você, meu amigo. Acho que está sem áudio. Eu tinha tirado o microfone aqui para não gerar barulho nem interferência. Eu quero dar boa noite a você, Benício. Obrigado pelo convite. Eu não iria negar jamais um convite seu, né? Quanto tempo a gente não se via. Um abraço, coronel. Quero deixar meus parabéns. Hoje teremos uma fauna aqui bem diversa, né? Dentro do coronel, com crocodilo, dengue, jacarés e tudo mais. Lula. E um abraço, meu amigo Mário. Lulas também, moluscos à vontade, né? E há quem diga aí que existem até umas penosas passeando por Brasília. Um abraço. Olha, não duvido nada. Não duvido nada. Não duvido nada. Algumas até deslumbradas. E um abraço, meu amigo Mário. Muito bom estar nessa bancada. Bem-vindo, Mário Robert, que também faz parte aqui da família do Fator Político BR. Sempre bom tê-lo conosco. Obrigado, minha amiga Berenice, sempre bom estar aqui, junto à bancada com mestres aí, né, também, que ajudam o nosso Brasil, né, nessa caminhada que a gente está agora, né, estamos num momento crítico, e quando há pessoas que lutam ao nosso lado, é sempre bom. Muito obrigado aí ao Kleber Jacaré, muito obrigado ao Coronel Alberto, aí, grande deputado, que trouxe a nós o novo apelido, né, deste que eu chamava de pinguço até então, mas agora está em alta, o presidengue. Vamos aí, vamos nessa. Exatamente. E olha, quero agradecer também a você que nos acompanha em todas as plataformas. Muito obrigada à nossa audiência qualificadíssima. Vamos participando já aqui pelo nosso chat. Um abraço para o Alexandre Barcelos, que já deixou um superchat para nós. Muito obrigada mesmo. E a gente já abre essa edição, então, falando sobre este assunto que dominou, inclusive, o Trending Topics do Twitter, do X, né? Deputado, aproveitando que eu estou falando com o deputado que criou esse nome de presidengue, né? O senhor levou, inclusive, um boneco com a cara de Lula, chamou ele de presidengue lá na Assembleia de Pernambuco. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia. Então, nós vimos o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ser atacado o tempo todo com uma doença que era uma doença inusitada, desconhecida em todo o planeta, que virou uma pandemia, onde não se tinha medicamentos, não tinha vacinas, e toda a esquerda e o próprio presidente Lula se aproveitou disso de maneira política, colocaram no Bolsonaro uma pecha de genocida, mesmo o presidente Bolsonaro e seu governo tendo tomado todas as providências sanitárias, socorrendo prefeituras, socorrendo governos, mandando muitos recursos. Só aqui para Pernambuco vieram quase 52 bilhões de reais para não só se investir na questão de compra de medicamentos, aparelhos respiradores, instalações de hospitais,
distribuiu vacinas tão logo foi possível comprar, mediante autorização do Congresso Nacional, comprou vacinas e distribuiu para todos os brasileiros. Nenhum brasileiro que quis se vacinar teve problema de encontrar vacina em todo o território nacional, pagou, inclusive, o Auxílio Brasil de R$600, colocando 1.200 para quem era mãe solteira, ou seja, todas as providências, socorreu o comércio, diminuindo o impacto econômico. Então, todas as medidas foram adotadas numa doença que era inusitada. E a gente vê, como você bem disse aí no início, uma doença que é secular, uma doença que a gente sabe que ocorre todos os anos, e nós temos um surto desse diante do governo que nenhuma providência tomou, mesmo sabendo que todos os anos, no início do ano, e o pico será em abril, essa doença acomete brasileiros. Nós não vimos uma campanha de mídia para alertar os brasileiros, nós não vimos contratação de mão de obras, agentes sanitários, agentes de saúde para poder exterminar a dengue nos focos que estatisticamente sabe onde mais ela acomete, que são nas comunidades mais pobres do Norte e do Nordeste. Nós temos uma vacina aprovada desde do dia 2 de março de 2023, 9 meses, e essa vacina só está disponível hoje para 1,1% da população. Nós temos, de ontem para hoje, mais de 88 mil casos, quase 88 mil casos novos de contaminação da dengue e 72 mortes, no total de 830. Então, eu fiquei com isso na cabeça. O que é que a gente pode agora, de uma forma bem clara, levar aqueles brasileiros com menor conhecimento, mais céticos com relação a tudo que Bolsonaro fez, mostrar como foi difícil para o governo Bolsonaro, administrar uma pandemia e como o governo Lula é incompetente e abandona, sobretudo, os menos favorecidos com relação à dengue. Vamos, então, criar um personagem. E aí mandei produzir o mosquito com a cara do pinguço, como diz aí o Mário. Foi o Mário ou foi o Kleber que disse que chamava ele de pinguço? O Mário, isso mesmo. Com a cara, o colega do Pichuleco, né, o presidente. E aí eu mandei produzir e fiquei aguardando o momento certo de poder mostrar isso. E no intuito exatamente de fazer levar as pessoas a essa reflexão. Comecei, então, conversando no meu gabinete e se chamava de Luiz Mosquito ou Presidente. Até que o Gilson Machado soube da história e disse: Feitosa, tem que ser Presidente, tem que chamar de Presidente, que é para exatamente mostrar o descaso, a incompetência, o abandono do governo com os pernambucanos, como também o abandono com os gestores municipais e estaduais que não receberam nenhum recurso para fazer enfrentamento à dengue. Então, foi isso que levou com que nós pudéssemos, então, fazer o chamamento, levar todo mundo a refletir e, de forma lúdica, fizemos o boneco e apresentamos na Assembleia Legislativa numa sessão ordinária e, de imediato, eu sinceramente não esperava que tivesse todo esse engajamento, e aí a gente viu já música, a gente viu já outros bonecos, nós vimos desenhos animados, e isso realmente eu acho que está conseguindo o objetivo, que é que as pessoas possam, então, ver, comparar a competência da atual ministra da Saúde com o ex-ministro Queiroga, como também a capacidade de enfrentar crises na saúde, comparando a pandemia com a dengue, como eu já disse, que é uma arbovirose com um mosquito que pode facilmente ser controlada se o governo assim tivesse preocupação com a população. É isso aí, deputado. E lembrar, né, que trata-se de uma manifestação legítima diante de um descaso. Os números atualizados são de 800 mortes em todo o Brasil, mais de 1.260 óbitos sendo investigados, com suspeita também de que tenham morrido por causa da dengue, e ainda 831
831, número alcançado na terça-feira. O número é de ontem, então deve ter tido mais no dia de hoje. Ô, Jacareditanga, não está tendo o mapa da morte igual na época da Covid? Por que a imprensa não está falando isso, não está dando importância que merece? Afinal, são brasileiros e brasileiras, crianças que estão morrendo por causa dessa doença. E, obviamente, quero aproveitar e estender para que você possa fazer alguma pergunta aqui para o deputado, autor dessa manifestação do presidente. Bom, primeiro, Benício, seguinte, fica claro e evidente que a mídia tradicional, ela tenta manipular a informação, e é por isso que ela se desespera com programas como esse, com um canal como o do Jacaré. Por quê? Porque, no fundo, nós hoje fazemos o contraponto. E nós temos dados que indicam que cerca de 50% da audiência hoje, né, dos lares brasileiros vem do streaming. As pessoas assistem nas suas casas, nas suas TVs. Só para que você tenha uma noção, nós estamos aqui com a Michele Duarte, de Igaraçu, ou seja, município de Pernambuco, terra do Coronel, né, que está dizendo que ela é mais uma que contraiu dengue agora recentemente. Uma outra pessoa aqui no chat falou que o pai, com 80 anos, acabou de adquirir dengue. Se tivéssemos no governo do presidente Bolsonaro, já teria sido montado um consórcio. Será que já poderiam chamá-lo de genocida a partir de agora? Então, a mídia tradicional, ela obviamente ela é paga e muito bem paga, não só para mentir, mas também para omitir. Quando existe algo maravilhoso feito dentro de uma Assembleia Legislativa Estadual, e daí a importância das pessoas entenderem que vamos ter eleições agora em 2024, e elas serão fundamentais para o que vai vir em 2026, e mais tarde eu vou falar disso. Mas quando nós temos um deputado estadual, conhecido dentro do seu estado, né, mas que tem pouca oportunidade de estar na mídia tradicional ou ser divulgado o seu trabalho perante todo o Brasil, que traz uma iniciativa maravilhosa, porque não existe nada melhor para viralizar, deputado, do que o humor. Tratar um assunto tão sério desse, com ironia em relação àquilo que está acontecendo, porque o senhor não ironizou somente o presidente. O senhor ironizou todo um governo e toda uma mídia, que foi obrigada, inclusive, a viralizar o seu conteúdo, porque muitos colocaram a sua imagem na mídia tradicional. E aí, a minha pergunta direcionada ao senhor é como foi sentir, o senhor que é um deputado do PL, o senhor que está hoje na Câmara Legislativa, né, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, como foi sentir este carinho e essa repercussão? Muitas pessoas entraram nas suas redes. Como que o senhor sentiu este movimento, esse engajamento depois desse ato? Olha, o meu sentimento, primeiro, foi de surpresa, que eu não sabia que ia tomar toda essa dimensão. E depois de sentimento de dever cumprido, porque eu ficava, como todos nós que temos consciência, eu sentia que o presidente Bolsonaro foi muito injustiçado. E eu sei o quanto ele pagou esse preço, sobretudo político, nas eleições, por essa injustiça, por essa capacidade competente, inclusive, da esquerda, de se aproveitar de narrativas, de falsas narrativas, e transformar isso em resultado político. Então, eu me senti com o dever cumprido, de poder ver que o presidente, de colocar a cara do pinguço naquilo que eu acho que que mais vai incomodar. E incomodou realmente tem o núcleo, como você diz, todo o PT, toda a esquerda, porque eles tiveram reações. A gente viu a grande mídia, por exemplo, aqui mesmo, a grande mídia não publicitou. Se não fosse os canais das redes sociais que a gente ainda tem liberdade, talvez isso não tivesse ganho tanta dimensão. Então, meu sentimento realmente foi de dever cumprido, de poder levar as pessoas ao raciocínio que você fez. Não só de poder fazer uma avaliação da incompetência do governo Lula, do abandono do governo Lula, sobretudo com as pessoas. Você vê, agora mesmo a de Igaraçu falou, se contaminaram as pessoas da família, crianças e idosos são mais suscetíveis a isso. Então, e poder também levar a própria grande mídia a essa obrigação. E cada vez mais a gente constatar que eles não cumprem o papel de levar a verdadeira notícia às pessoas. É como
a Berenice disse, cadê um contador de mortes? A gente via isso todos os dias, a todas as horas, em todo o telejornal da grande mídia, de canal aberto ou de canal fechado, um contador. Me lembro que na CPI, de forma ridícula até, os senadores colocavam ali os números de mortes. Ora, isso a gente não vê, lamentavelmente, com a doença, que é muito mais fácil de ser controlado, por ser muito mais conhecida, por já ter medicamentos, por ter uma vacina, como eu já disse, desde 2023 não foi comprada, só tem 1,1% de oferta à população, e fazer toda essa reflexão. E eu acho que a gente tem que agradecer aí a vocês e continuar realmente divulgando e mostrando às pessoas. E eu tenho feito, Kleber, esse contador todos os dias também nos meus canais, nas minhas redes sociais. Antes de devolver a palavra, só gostaria de dar uns dados aqui. Coronel, para o senhor ter uma noção, nós estamos agora com mais de 2.100 pessoas on-time. Eu quero mandar um abraço para todos aqui. As pessoas estão realmente lhe agradecendo muito pela sua iniciativa. Eu queria mandar um abraço para a Bianca, que ela falou aqui que eu não a vejo, nem ela não consegue ser vista nem no meu canal, nem aqui e muito menos lá no Diogo Forjás. Bianca, fica aqui meu abraço a vocês e a todos vocês que estão aqui. Não esquece, galera. Senta o dedo no like, compartilha, porque essa live é muito importante. É isso aí, Jacaré. E olha, atualizando mais um número em relação à dengue, são mais de 2 milhões de casos, quase 2 milhões e meio de casos confirmados, pessoas brasileiros que contraíram a doença até o momento. E como disse bem o deputado, o pico vai ser agora, no mês de abril. Eu quero abrir também aqui para o Mário Robert para entrar nessa roda de conversa e, claro, trazer suas ponderações e aproveitar a oportunidade também fazer os questionamentos aqui para o nosso deputado. Perfeito, Berenice. Nós vemos aí 2 milhões de casos. Da última vez que eu vi, tinham 700 mortes e mais de 1.000 sendo investigadas a causa das mortes. Né? Nós vemos um presidente que não está nem um pouco preocupado com a população brasileira. Antes ele recebe chefe de outros estados, acaba passando vergonha, como sempre passa vergonha, né? E nós vemos a omissão de um desgoverno da vingança. Essa que é a realidade. Agora nós voltamos um pouco no tempo, na época da doença mundial. E lá, naquela época ainda, mesmo o Bolsonaro sendo chamado de genocida todos os dias, nós nos questionávamos, dizíamos assim, imagine se estivéssemos no governo do PT. Naquela época você se questionava, como eu me questionei muitas das vezes. Imagina se nós estivéssemos na gestão petista, muito mais pessoas tivessem partido naquele momento. Né? E aí nós damos graças a Deus que naquela época quem estava na gestão era uma gestão totalmente técnica. Eram pessoas escolhidas por Bolsonaro por serem pessoas técnicas, que entendiam do que estavam fazendo, do que estavam tratando naquele momento. Como o deputado disse, como o Kleber disse, não faltavam vacinas naquela época. Quando a pessoa ia, é porque haviam questionamentos, que nós não podemos trazer à tona, haviam questionamentos naquela época que tinha gente que queria e gente que não queria, mas faltar, não faltava. Foi comprado toda e qualquer abelhada naquela época. E hoje está em falta, ou não foi comprada absolutamente nenhuma. E essas 1.700 mortes? Quem vai dar conta disso? Claro que há muito mais. Esses números aqui são os que eles soltaram agora, como uma cortina de fumaça. Mas em muitos, eu acredito que esse número é 3 vezes, 4 vezes. Né? Exatamente. Isso, exatamente. Cortinas de fumaça para nos induzir a dizer assim, não, mas não são tantas assim, né, como era na doença mundial, quando Bolsonaro era presidente. Olha, é uma pouca vergonha. Eu agradeço muito, muito mesmo o trabalho do querido deputado a trazer aquele boneco. Na hora a gente dá risada para não chorar,
né? É engraçado, mas ao mesmo tempo é um protesto válido para mostrar a cara de pau e a sandice deste que subiu a rampa e que quer acabar não só com o nosso Brasil, mas também com a vida do mais pobre desse país. Com certeza, Mário. Bom, quero aproveitar... Pois não, deputado? Tem um dado, quando você falou que nós temos quase 2,5 milhões de contaminados hoje no Brasil. Nós estamos em março, em final do mês de março. E durante todo o ano de 2022, que foi o último ano do governo Bolsonaro, houveram 1.016.000 contaminações, de janeiro a dezembro. Então, nós temos em março de 2024 mais do que o dobro de todo o ano de 2023, de 2024, e não estamos ainda no pico da doença. Eu fiz questão de fazer essa intervenção só para que nós, Kleber e Mário, tenhamos a dimensão da desarrumação, do desgoverno e do descaso do governo do descondenado aí, do Lula, com relação a essa doença, como mais uma vez eu coloco aqui, que é uma doença secular transmitida por um mosquito. Então, veja, eu acho que é bem mais fácil de se controlar do que uma doença transmitida por um vírus que era desconhecido, que veio, inclusive, a gente até hoje não sabe se veio da China, se começou lá em Milão, na Itália, a gente não tem ainda, e que não tinha medicamentos. Então, só para a gente ter noção da desarrumação de uma máquina que se mostra totalmente incompetente, a máquina comandada pelo governo Lula, se ele comanda alguma coisa, senão o maior esquema de corrupção. É controlável, ainda mais né? o que esperar, né? De uma ministra socióloga, uma ministra da saúde totalmente técnica, só que não. Olha, eu quero dizer que eu estou muito feliz com a presença aqui do deputado estadual, do coronel Alberto Fraga, né? Quero agradecer, inclusive, a nossa produção maravilhosa, a Alessandra de Paula, que participa aqui com a gente na produção, né? Conseguiu o contato do senhor, o senhor aceitou o nosso convite, mas antes de nós nos despedirmos do senhor, eu quero um balanço. Alberto Feitosa, falei errado? Alberto Feitosa, corrigindo. Não, porque falou Alberto Fraga, eu sei que também tem o meu colega da polícia. Tem, mas ele é aqui do DF. Do DF, inclusive o presidente, parabéns a ele, presidente da Comissão de Segurança, né? Exatamente. Da Câmara. Exatamente. Então, deputado, eu quero do senhor um panorama, porque já que a gente está falando do governo Lula, não é só a saúde que está carente, nós temos um rombo de 230 bilhões nas contas públicas, investidores saindo do Brasil, essa epidemia de dengue, também disparada de preço dos alimentos, alta de impostos. O Lula está fazendo o que com o Brasil? Aonde nós vamos parar desse jeito, hein? Olha, nós tivemos agora no mês de fevereiro o pior resultado de déficit desde que foi criado esse indicador, né? Então, foi agora em fevereiro, 58 bi. Nós temos o maior número... Outra coisa também, né, Kleber, Jacaré, que a imprensa não fala. O maior número de mortes de íneos e anomames. Nós temos a maior quantidade de metros quadrados de queimadas na Amazônia. Ninguém fala nada. Nós temos os altos índices de violência. Ninguém fala nada. Então, é uma verdadeira desarrumação com um gasto público. Já foi dito ontem pelo ministro Haddad, não vai diminuir o gasto público, um número enorme de ministérios, bate esse recorde também no preço dos alimentos, arroz, feijão. Então, é uma desarrumação total. Então, o balanço que eu faço é exatamente aquilo que as pesquisas têm mostrado. Cada vez mais, em todo e qualquer instituto de pesquisa, a cada medição, o governo Lula despenca. E eu estava observando, eu sou meio curioso, fui professor, inclusive, de estatística, os resultados que tem o governo Lula hoje são os resultados que se aproximam muito do terceiro governo da presidente Dilma, quando ela começa a despencar. Então, se o Lula continuar desse jeito,
com a base frágil que ele está tendo na Câmara, com a com o desastre da política internacional, defendendo aí o indefensável. Agora resolveu, talvez, para amenizar com a comunidade da América Latina, atacar um pouco as eleições na Venezuela. Mas a participação dele com relação à guerra lá entre Israel e o Hamas, que não é Israel e a Palestina, é o Israel e o Hamas, foi catastrófico. Enquanto isso, um outro presidente, um ex-presidente que perdeu, foi anunciado que ele perdeu as eleições, andando nas ruas e o Lula preso de si mesmo, não pode ir na calçada de casa. Então, o meu balanço é que esse governo preocupa muito, não só no aspecto político, mas também no aspecto econômico, porque isso pode levar a uma falta de credibilidade no mercado maior do que está, e o Brasil ser muito penalizado, sobretudo e principalmente aqueles mais pobres que não aguentam uma inflação maior, que não aguentam o desemprego, e isso é muito preocupante, tudo da violência pública. A gente tem um fator que a cada 1% que sobe de violência num país, cresce 1,7%, um fator de cada 1% de desemprego no país, cresce 1,7% de violência. Então, é muito preocupante tudo isso. Meu prognóstico não são prognósticos muito positivos para os brasileiros, tendo o presidente Lula à frente do governo. É isso aí, temos que ter muita resiliência nesse momento. Quero agradecer a presença, deputado, foi uma honra conhecê-lo, mesmo que virtualmente. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Volte mais vezes aqui para participar conosco no Fator Político. Volto sim, quem sabe na próxima, a gente já não tem aí, está se aproximando o São João, depois da Semana Santa, e a gente não tem a dupla sertaneja, Pichuleco e Presidente. Obrigada, deputado. Uma ótima noite para o senhor. Conversamos, então, aqui com o deputado lá de Pernambuco, o coronel Alberto Feitosa. Agora sim, acertei o nome dele. Alberto Fraga, do Distrito Federal. Eu quero mandar um beijo também para o seu conterrâneo, Miguel Pereira, que está assistindo a gente, mandou mensagem aqui no nosso chat. Obrigada, uma ótima noite para o senhor. Obrigado a vocês. E a gente segue por aqui porque as notícias não param. Gente, vocês viram